Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso criminal resolvido, e esse aconteceu em 2013. Então foi um caso que foi resolvido rápido, e quando a polícia disse para a família da vítima que eles descobriram quem era o assassino, a mãe dela não conseguiu acreditar nisso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Deixa um like também aqui no vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito o canal. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jessie Blodgett. Jessie Blodgett nasceu em 1994, em Atlanta, Geórgia, e acabou se mudando para o Wisconsin com seus pais Buck e Joy Blodgett. Ela se destacou muito quando estava na escola. Seus professores a descreviam como muito brilhante e talentosa. Bem jovem, ela começou a aprender a tocar piano e estava muito interessada em cantar, dançar e atuar. Sua maior paixão era escrever e cantar suas próprias músicas. Conforme crescia, ela começou a perceber todas as coisas terríveis que acontecem no mundo, e ela queria ajudar a mudar isso. Ela era uma ativista dos direitos dos animais e estava envolvida com o meio ambiente, justiça social e mulheres vítimas da violência. Seu amigo mais próximo no ensino médio era um garoto chamado Daniel Bertel. Ele era como a versão masculina de Jessie, super talentoso e brilhante. Foi incrível na escola e adorava música e atuar, assim como ela. Ele tocava violino e participou de algumas peças junto com Jessie, e era conhecido por seus colegas por ser muito engraçado e divertido. Os dois se tornaram muito próximos, mas a gente pode dizer que o relacionamento deles evoluiu muito rápido e eles passaram para um relacionamento romântico. Só que uns 4 meses depois, o Daniel percebeu que não era bem aquilo que ele queria, que ele considerava a Jessie apenas como sua amiga, então eles decidiram terminar. Mas foi um término muito bom, assim, não teve briga, não teve discussão nem nada, eles continuaram conversando e continuaram bem amigos. Durante todo o ensino médio, eles continuaram se falando, indo um na casa do outro e mantendo essa amizade. Agora, os dois estavam em faculdades diferentes e as coisas já estavam mudando entre eles. Eles não tinham mais aquela amizade como de antigamente. Daniel foi para a faculdade fora do estado, enquanto Jessie ficou em Wisconsin. Nessa época, ela decidiu deixar o seu emprego de meio turno e iniciar seu próprio negócio, onde ela dava aulas de música, ensinando canto, piano e violino. 2 meses após a abertura de seu negócio, ela já tinha 26 alunos e o negócio estava indo muito bem. Ela também estava recebendo outras ofertas de emprego. A igreja local queria que ela fosse diretora do coral. Ela recebeu uma oferta de trabalho como mentora para crianças carentes e cada vez mais ela tinha opções do que fazer em sua vida, mesmo sendo tão jovem. Seu maior sonho era realmente se tornar professora de coral para estudantes universitários e queria ensinar pelo menos 100 alunos por ano e usar sua música para causar impacto nas pessoas e, quem sabe, mudar o mundo. No verão de 2013, quando estava com 19 anos, depois que seu primeiro ano na faculdade terminou, todos os seus amigos estavam de volta ao Wisconsin para passar as férias de verão, incluindo seu melhor amigo Daniel. Jessie ficou surpresa ao saber que Dan largou a faculdade porque não achava que era o caminho certo para ele, mas ficou super feliz quando o amigo voltou para casa. Logo depois que o Daniel voltou, a amizade deles, digamos que ficou inseparável novamente, assim como era há alguns anos antes. Eles passaram praticamente o verão inteiro juntos, eles gostavam de escrever músicas juntos, cantar, enfim, passavam ali praticamente todas as horas do dia juntos. Eles até participaram de algumas peças, enfim, a amizade deles estava melhor do que nunca. A primeira apresentação de Jessie foi em 14 de julho de 2013, e ela foi muito bem. Naquela mesma noite, ela participou de uma festa na piscina para o elenco, e nas filmagens que foi gravada, ela parecia estar muito feliz e se divertindo bastante. Mas quando ela voltou para casa mais tarde naquela noite, ela disse à mãe que 2 homens bem mais velhos fizeram ela se sentir muito desconfortável na festa.
Na manhã seguinte, sua mãe Joy foi trabalhar como de costume, mas antes de sair de casa, ela deu uma conferida na filha, viu que a filha estava dormindo tranquilamente, então ela foi para o trabalho e mais ou menos umas 4 horas depois ela retornou para casa. Só que a casa estava muito silenciosa. O pai dela ainda estava trabalhando, mas normalmente a Jessie ficava em casa, às vezes tocando piano, cantando. Ela estava sempre fazendo algum barulho na hora do almoço, só que naquele dia foi diferente, a sua mãe achou aquilo estranho. Então a mãe chamou ela algumas vezes, mas ela não respondeu. Então ela se dirigiu até o quarto da filha. Quando ela abriu a porta, ela viu uma cena muito chocante. E foi nesse momento em que ela viu Jessie ainda na cama, mas com o seu rosto azul. Ela ligou para a emergência, tanto a polícia quanto a emergência chegaram rápido, mas já era tarde demais. Jessie não resistiu aos ferimentos. Quando a polícia chegou lá, eles entraram no quarto para checar o corpo dela e tentaram encontrar alguma evidência antes de removê-la do quarto. Eles encontraram marcas de ligadura não apenas em seu pescoço, mas também em seus pulsos, e eles acreditavam que ela foi amarrada e que a causa de sua morte foi por estrangulamento. O fato de suas calças e cabelos estarem molhados fez com que os policiais pensassem que o agressor estava tentando limpar qualquer vestígio de seu DNA. Os investigadores da cena do crime também notaram que não havia sinais de entrada forçada, e provavelmente Jessie conhecia o seu assassino e o deixou entrar. Joy disse a eles que não trancava as portas o tempo todo, porque eles se sentiam muito seguros e confortáveis aonde eles moravam. Primeira coisa que a Joy se lembrou e contou para os policiais foi daquele comentário que a filha fez na noite anterior, que ela estava numa festa e tinha uns homens mais velhos que a deixaram muito desconfortável. Então, a mãe acreditou que talvez um deles a seguiu até em casa e esperou que ela estivesse sozinha, invadiu a casa e cometeu aquele crime tão terrível. Então a polícia foi lá, conseguiu o nome desses homens mais velhos, foi até eles, conversou com eles, mas eles não tinham nenhuma ligação com o crime. O que os investigadores não sabiam era que a polícia de outra cidade também estava procurando pelo mesmo suspeito, mas por um crime totalmente diferente. Apenas 3 dias antes do assassinato de Jessie, outra mulher chamada Melissa Richards foi atacada por um homem com uma faca enquanto passeava com seu cachorro em um parque. Melissa lutou contra o seu agressor que tentou abusá-la sexualmente. O homem se assustou e fugiu do local. Ela entrou em contato com a polícia e o descreveu como um homem branco, entre 18 e 20 anos, 1,80 de altura, cerca de 90 quilos, cabelo loiro, pele muito clara e usava um short xadrez e óculos. Ela também deu a descrição de seu veículo, um carro azul. Quando o esboço do suspeito saiu, a polícia teve a certeza de que várias pessoas ligariam para dar muitas informações, mas não foi bem isso que aconteceu de início. Mas, depois, um policial ligou e disse a eles que se lembrava daquele carro exato, mesmo modelo e tudo, naquele exato estacionamento, um pouco antes daquele ataque acontecer. A polícia conseguiu o número da placa e verificou no sistema, mas o proprietário do veículo era uma pessoa muito diferente daquela que a Melissa descreveu, e o veículo era de propriedade de um casal de meia idade. A polícia foi lá e entrevistou o casal e eles falaram que eles tinham um filho, que às vezes o filho usava o carro para trabalhar. Quando a polícia viu o filho desse casal, ele correspondia exatamente à descrição que Melissa deu à polícia. Enquanto isso, em outra cidade, o assassino de Jessie ainda era um mistério, e toda a sua família e amigos ainda estavam de luto pela sua perda. Seu melhor amigo, Daniel, também compareceu a uma vigília que eles fizeram. No meio da cerimônia, seu telefone tocou e algumas pessoas disseram que ouviram ele falando que do outro lado da linha estava a polícia e Daniel era o filho daquele casal de meia-idade e o possível agressor de Melissa. Depois de desligar a chamada, Dan disse a todos que a polícia tinha acabado de ligar para ele e pediu que ele fosse até a delegacia. O Daniel pensava que a polícia estava chamando ele para um interrogatório, provavelmente por causa da Jessie, então até a mãe, a Joy, disse que provavelmente fariam isso com todas as pessoas próximas da Jessie, que era algo comum que a polícia fazia, então não era para ele se preocupar. Só que naquela época ninguém sabia desse outro caso que teve em outra cidade e que ele era o principal suspeito. Quando Daniel chegou lá, o detetive perguntou onde ele estava na noite anterior. Daniel disse a ele que estava participando de uma vigília para Jessie, e como esse detetive era de uma cidade diferente, ele só tinha ouvido falar sobre o caso, mas não tinha nenhum detalhe. Ele perguntou a Daniel o que havia acontecido com ela, e ele disse ao detetive que ele achava que alguém a abusou sexualmente e assassinou.
A polícia perguntou onde ele estava no momento do ataque a Melissa e perguntou se ele estava naquele parque onde ocorreu o ataque, mas ele disse que não se lembrava. Ele continuou apenas negando tudo. Enquanto falava, ele tendia a falar muito com as mãos, e outro detetive que estava na sala percebeu que ele tinha um arranhão no braço e perguntou como ele conseguiu aquilo. Daniel disse a ele que ele provavelmente só caiu ou algo assim, ele não sabia muito bem explicar, e ele também tinha um ferimento em um dos dedos, que ele disse que machucou com um prego em seu trabalho. Mas rapidamente a verdade apareceu. Daniel não tinha um trabalho. Depois de um longo interrogatório, finalmente Daniel confessou que atacou Melissa, e quando lhe perguntaram o motivo, ele explicou que só queria assustá-la. Ele não estava planejando matá-la ou algo assim, ele só queria fazer ela sentir medo. Desde que ele largou a faculdade, ele estava com medo da vida, com medo de tudo, e ele só queria que outras pessoas também se sentissem assim. Daniel foi preso e acusado do ataque de Melissa, e foi mantido sob custódia enquanto aguardava seu julgamento. Nesse meio tempo, o detetive que entrevistou Daniel lembrou-se de algo bastante peculiar que foi dito naquela entrevista. Ele lembrou que quando perguntou a Daniel sobre o que aconteceu a Jessie, ele disse que achava que ela foi abusada, mas a autópsia de Jessie ainda nem tinha sido concluída. Ninguém sabia que ela foi abusada, nem a polícia. A única pessoa que sabia que ela foi abusada era o seu próprio assassino. Isso deu à polícia informações suficientes para realizar um mandado de busca por seus dispositivos eletrônicos. Quando eles apreenderam seu computador, encontraram uma série de pesquisas muito extensas sobre serial killers, spree killers e também pornografia. Mas o mais importante, eles encontraram um filme snuff. Um snuff film é um filme, um vídeo de uma pessoa sendo torturada, abusada sexualmente na maioria das vezes e por fim assassinada. Então, encontrar um vídeo com esse conteúdo no computador dele foi extremamente preocupante, especialmente porque o filme era basicamente a mesma coisa que aconteceu com Jessie. O detetive o trouxe de volta para interrogatório, mas dessa vez sobre Jessie, esperando que ele acabasse confessando que nem aconteceu da última vez. Mas dessa vez foi diferente, ele desabou e começou a chorar e alegou que não tinha ideia do que aconteceu com a sua melhor amiga. A polícia também foi informada por seus pais que ele e Jessie eram extremamente próximos há anos, mas especialmente durante aquele verão. A polícia não sabia que eles eram tão próximos assim e perguntaram por que ele escondeu isso. Então, ele disse que tinha uma namorada e não queria que ela soubesse que ele estava tão próximo de Jessie. Perguntaram onde ele estava naquela manhã do assassinato e ele disse que estava fazendo o que sempre fazia. Pegou o carro e foi até um parque e ficou um pouco lá lendo e tentando escrever um livro. O detetive então começou a perguntar a ele sobre este livro que ele estava escrevendo e ele explicou que era uma série de livros e o nome da personagem principal era Jéssica e ela acabaria sendo assassinada. À medida que o interrogatório prosseguia, Daniel começou a ficar na defensiva e com raiva e disse que eles o estavam deixando muito desconfortável e o tratando como um suspeito e pediu que seu advogado estivesse presente a partir de então. A polícia decidiu verificar as imagens da câmera de segurança do parque, em que ele alegou que estava naquela manhã, e ele realmente estava lá às 10 horas. A polícia revisou todas as latas de lixo do parque para ver se ele não tinha descartado alguma coisa, alguma evidência, e eles encontraram algo. Em uma das latas havia uma caixa de cereal cheia de toalhas de papel, mas quando as toalhas de papel foram removidas, eles encontraram uma corda, uma mordaça e lenços umedecidos com álcool. A corda combinava com as marcas que foram encontradas na garganta de Jessie, e durante uma segunda busca na casa de Daniel, eles encontraram um pedaço de corda que correspondia à encontrada em Jessie. A polícia também fez uma segunda busca no quarto de Jessie e encontrou um rolo de fita adesiva embaixo da cama, que é o mesmo tipo de fita que foi encontrado na casa dele. Não só eles testaram o DNA de Daniel em todos os itens encontrados na caixa de cereal, e tudo veio com uma correspondência, mas o DNA de Jessie também apareceu. No corpo dela, o DNA dele também foi encontrado. Eles fizeram um kit de estupro que confirmou que Daniel abusou sexualmente dela. Daniel ainda estava negando tudo e dizendo que tudo foi jogado contra ele, que a polícia tentava incriminá-lo de alguma forma, e ele continuava a manter a sua inocência, embora houvesse, é claro, provas esmagadoras contra ele. Os pais de Jessie ficaram muito chocados quando souberam que ele foi a pessoa que assassinou a filha deles. A mãe da Jessie não conseguia acreditar nisso, ela dizia que provavelmente aconteceu alguma coisa errada na investigação, que o Daniel não tinha nada a ver com aquilo,
que provavelmente foi outra pessoa, e até mesmo durante o julgamento dele, ela não conseguia acreditar que ele era o responsável pelo assassinato, até porque eles viveram juntos praticamente por vários anos e a mãe não conseguia acreditar que ele teve coragem de fazer aquilo, mas ele era um garoto muito perturbado que cometeu um crime gravíssimo naquela manhã. Daniel foi condenado à prisão perpétua porque o juiz sentiu que se ele fosse libertado, provavelmente acabaria atacando novamente, devido à sua determinação em machucar, abusar sexualmente e matar alguém. Em 2017, ele tentou apelar de sua sentença, sob o argumento de que a polícia não havia explicado bem os seus direitos, e o recurso, obviamente, foi rejeitado, e ele ainda permanece na prisão. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, esse é um daqueles casos em que a gente praticamente nem acredita que isso tudo aconteceu. Uma pessoa tão próxima, eu sempre digo que quando o assassino é alguém tão próximo da família, deixa o caso ainda pior. Eram jovens, né, os dois ali com 19 anos e tudo isso aconteceu. A gente nem consegue entender o que aconteceu, o que levou ele a cometer isso. Não consegui muitas informações assim sobre o passado dele para ver se ele teve algum tipo de comportamento estranho antes que indicasse que ele cometeria um crime tão brutal como esse. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.